Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo vamos falar sobre grandezas físicas. Afinal, o que será grandeza física? Por que a importância desta? Então vamos acompanhar aqui comigo no slide. Grandezas físicas, meus queridos, é tudo aquilo que pode mensurar propriedades da natureza. E aqui eu tenho algumas grandezas representadas pelas suas unidades, como por exemplo, a velocidade km por hora, o quilowatt representa potência, grandeza física potência, nós temos o quilograma que representa massa, entre outras que estão aqui nesse slide. Bem, vamos definir um pouquinho melhor sobre isso. Primeiro, grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido e comparado na natureza. Isso é importante, medir, comparar e mensurar. Dentro dessas grandezas físicas nós temos dois tipos. Nós temos as grandezas do tipo vetorial, que elas são representadas por um número, certo? Que representa o módulo, a intensidade, mas também uma direção e sentido, como por exemplo as grandezas físicas de força, velocidade e aceleração. E nós temos as grandezas físicas do tipo escalar, que são representadas através do módulo, ou seja, a intensidade e a sua respectiva unidade. Nunca esqueça das unidades. Grandeza física, ela só tem sentido quando tiver a respectiva unidade. A grandeza vetorial é representada por um vetor. E esse vetor, ele tem aqui basicamente uma reta suporte, que representa a direção. O tamanho desse vetor representa o módulo, ou seja, mais intenso ou menos intenso. E o seu sentido representado por essa setinha aqui na pontinha. Ok? Vamos falar mais algumas grandezas físicas aqui. Nós temos o tipo de grandezas chamadas fundamentais, que ao total são 7. E a partir delas nós formamos as outras, que são chamadas de grandezas derivadas. Dentro das grandezas físicas nós temos a grandeza de comprimento, que é medido com a sua respectiva unidade no Sistema Internacional de Medida, o metro. Nós temos o tempo, que é medido em segundos, a massa medida em quilograma, a temperatura medida em Kelvin, a corrente elétrica medida em ampere, a quantidade de matéria em mol e a intensidade luminosa com a medida candela, certo? Todas essas unidades que eu falei são do Sistema Internacional de Medida. Mas vamos comentar aqui das grandezas mais básicas, que são aquelas do nosso dia a dia, certo? Nós temos as grandezas chamadas de comprimento, que seria medido normalmente em quilômetros, metros, centímetros e milímetros, as unidades de massa, que podem ser medidas em tonelada, quilograma, miligrama e micrograma, caso tenha. E nós temos unidades de tempo, medida normalmente em hora, minuto e segundos. Como é que eu faço para converter uma na outra? Muito simples, meu caro. Vamos lá. Então, se eu quiser converter de quilômetro para metro, multiplico por 1000. Se eu quiser converter de metro para centímetro, multiplico por 100. Centímetro para milímetro, multiplico por 10. E eu posso fazer uma linha direta entre metro e milímetro, multiplicando por 1000. Se eu quiser fazer o oposto, do que eu multiplicar, melhor dizendo, eu vou dividir. Então, eu faço essa mesma jogada, divido por 10, divido por 100 e divido por 1000, certo? E se eu quiser fazer a ponte direta entre milímetro e metro, acabo dividindo por 1000. No caso da massa, é só fazer uma multiplicação e uma divisão, uma multiplicação e divisão por 1000. Certo? Então, se eu quiser converter, por exemplo, de quilograma para grama, eu faço uma multiplicação por 1000, o oposto eu faço uma divisão. Mas não esqueça do tempo. O tempo não é multiplicações por 10, certo? Ou múltiplos desses. Nós temos a questão de que hora para minuto, multiplicação por 60, minuto para segundo, multiplicação por 60. E se eu quiser fazer o oposto, eu faço uma divisão. Mas lembre-se que também tem a linha direta. Aqui, ó. Multiplicação por 3.600 e a divisão por 3.600 de caso de segundo para hora. Nesse vídeo falamos sobre grandezas físicas. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!